Seja bem-vindo a mais um programa do EPED 2024. Meu nome é Vanessa e estarei com você nos próximos episódios desse ciclo de estudo. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo e terá o profundo propósito de disseminar um maravilhoso extrato doutrinário para que eu, você e todos que queiram aproveitar melhor o tempo possam estudar e entender um pouco mais sobre essa vida e de como chegamos até aqui. Explicar um pouco sobre o Divino Monismo. Esse conhecimento já existe na humanidade há muito tempo e foi entregue pelos chamados grandes iniciados. Quem eram eles, não é mesmo? Entre eles estavam Rama, Orfeu, os Budas, Hermes, Moisés, Zoroastro, Krishna, Lao Tse, Pitágoras, Jesus e tantos outros. E o nosso objetivo aqui é o de compartilhar e estudar essas verdades divinas, para que elas possam ajudar no crescimento de todos. E vamos lá! Inclusive, recomendo a leitura do livro chamado Os Grandes Iniciados, de Edouard Chiré, para dar mais entendimento do trabalho destes grandes mestres que estiveram encarnados em diferentes tempos e em diferentes povos, para explicar sobre um Deus, uma verdade e uma doutrina. Também recomendo a leitura do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, de Oswaldo Polidoro, onde podemos ver esses ensinos restaurados e complementados. Mas trazendo aqui alguns exemplos, já ensinava a sabedoria órfica: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aqui vai a pergunta: quem de nós já tem esse profundo entendimento? Quem se entende como um potencial divino? Até porque não estamos falando somente dessa vida, ou melhor, dessa encarnação, mas da nossa origem enquanto espíritos emanados de Deus, que tem um processo evolutivo pela frente até adquirir a consciência da nossa finalidade. É por isso que estamos aqui, para aprendermos juntos como melhorar dia após dia. Quanto mais pudermos estudar e entender, mais consciência adquirimos para fazer melhores escolhas e agir corretamente. Isso é bom para quem? Primeiro para nós, depois para os que convivem conosco e também para aqueles que passam em nosso caminho. Aqui no canal conhecerparatransformar.com.br nós vamos estudar vários livros de Oswaldo Polidoro que trazem histórias muito ilustrativas. Essas histórias têm diferentes enredos que podem se assemelhar a situações vividas por nós, servindo de instrumento de reflexão e maior entendimento sobre a forma como estamos vivendo, as consequências dos nossos atos e, principalmente, o reflexo disso no plano espiritual quando desencarnarmos. O nosso convite é que cada vez mais possamos juntos conhecer, entender e, mais prioritariamente, colocar em prática tudo que estiver ao nosso alcance e fazer isso através de boas obras. Esse é um processo lento e que faremos à medida do nosso maior entendimento sobre as verdades divinas. Enfim, o objetivo é que a gente, no final das contas, possa dar dignos frutos pelo exemplo, como bem ensinou Jesus. Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática é um dos livros de Oswaldo Polidoro. Esse livro não se trata da biografia de Bezerra de Menezes, que teve um papel fundamental para o estudo da doutrina espírita no Brasil, e que hoje, já desencarnado, comanda os trabalhos de ajuda médica e espiritual. Mas contaremos sobre o trabalho de integrantes de sua legião médica, que tiveram uma atuação importante nessa história. Enquanto que a parte relacionada à narrativa iniciática, ela é um extrato doutrinário de tudo que já foi revelado em matéria espiritualista. Então, eu vou mesclar a história com trechos dessa narrativa iniciática. Mas vou fazer aqui uma proposta a você. Não perca a oportunidade de ler esse livro com calma,
quantas vezes você achar necessário, porque o conteúdo é importante e precisará de foco, de dedicação, para aproveitar tudo que tem de informação. Essa leitura vai ser bacana de ser feita e refeita. E se você ficou interessado ou interessada, será muito bom contar com a sua audiência. Esse livro, assim como outras obras do autor, podem ser baixadas gratuitamente do site conhecerparatransformar.com.br. Bom, esse livro conta a história de uma família que reside em uma fazenda. E essa fazenda é administrada por Pedro e Pantaleão, que são irmãos de Séfora. Séfora ficou viúva, foi professora e se dedicou ao cultivo da terra, sempre encantada pelas coisas da natureza, soube compreender a grandeza do que é puro e simples. Durante 20 anos, os dias passaram sem grandes mudanças na fazenda. As estações se sucediam, com atividades como plantar, colher, ensacar e exportar. A natureza seguia seu curso, enquanto os homens viviam dia após dia. Após a morte de Pantaleão, Séfora começou a ter pesadelos com o seu irmão. E ele estava em perigo, correndo pela fazenda feito louco, tendo atrás de si 2 homens a persegui-lo. E 2 homens que ela reconhecia serem 2 antigos colonos. Eles haviam ido pescar e lá ficaram, rolando o rio abaixo, porque deviam ter escorregado e caído. Pelo menos era o que diziam ter acontecido, visto como ambos tiveram seus corpos não encontrados, deixando apenas na margem do rio os seus utensílios de pesca. E Séfora agora os via, e mais, via também o seu irmão, correndo pela fazenda, berrando feito loucos, não pega e não pega sem fim. Pedro levou Séfora a vários médicos, que ofereceram diferentes diagnósticos e tratamentos para suas alucinações, provavelmente ligadas à idade e trauma pela morte do irmão. Cansada de tantos remédios e consultas, ela decidiu parar, sentindo aversão por médicos e medicamentos. Nos dias seguintes, Séfora continuou a ter pesadelos com seu irmão falecido, sendo perseguido pelos colonos. Os remédios não adiantaram. Pedro sugeriu que ela procurasse a ajuda de um curandeiro, mas Séfora achou a ideia absurda. Enquanto isso, Maria, a cozinheira, preocupava-se com o comportamento agressivo e às vezes esquisito de Séfora, e conversava sobre isso com Pedro. Pedro começou a questionar a real causa dos problemas de sua irmã, percebendo que talvez fosse algo além do físico, e ficou interessado em saber se Maria acreditava ou não em fantasmas. A princípio, ela disse que não acreditava, mas lembrava que seu pai dizia que morrer independe de religião ou de medicina, e o que importava mesmo era o conhecimento. E nessa conversa de Pedro com Maria, ela contou que seu pai era um católico fervoroso, mas que um dia, em certa fazenda, uma doença começou a matar todos os animais. E o fazendeiro, depois de fazer de tudo pelos animais, resolveu chamar um tal curador, um homem que sabia benzer. O tal benzedor chegou, olhou, ficou muito triste em ver tantos animais mortos e entrou casa dentro. Ali na sala de jantar, meteu os joelhos no chão, provavelmente para orar a Deus. Ouviu os espíritos e mandou buscar as ervas curadoras para tratar os animais. Nesse instante, Séfora adentra o recinto e, indignada com Maria, ao contar para Pedro aquela história, diz que é lembrada todas as noites por ela sobre aquelas questões. No entanto, a cozinheira, surpresa, afirmou que nunca tinha tido aquelas coisas antes e falado tudo aquilo que Séfora achou, mas ela tinha certeza de ser acordada por ela todas as noites. Pedro, achando que a irmã estava muito doente,
pediu a Maria que revelasse a situação e parte para sem dizer para onde ia, nem para fazer o quê. Ao chegar à cidade, Pedro procurou o chefe da estação, que era conhecido por ser espiritista, em busca de ajuda para sua irmã Séfora. Após contar sobre os acontecimentos, após a morte de seu irmão Pantaleão, Pedro foi aconselhado a tratar os problemas de Séfora, sejam eles físicos ou espirituais, identificando a origem do mal, para combatê-lo devidamente. Eles falaram sobre a vida de Pantaleão, que antes de morrer era mulherengo e enfrentava perigos por perseguir mulheres casadas, quase sendo morto por maridos ciumentos. Aqui farei um parênteses. Um dos mandamentos da lei de Deus é: não cometerás adultério. E citando o Evangelho Eterno, que fala sobre isso, destaco o seguinte trecho. Através do processo evolutivo, todos irão entender e viver o mandamento, aquele que é mais caro aos que constituem família. Porque todo aquele erro que põe em perigo a instituição família, por muito mais responderá. Para todos os efeitos, para toda e qualquer atividade social, confiança e fidelidade pairam altíssimo na contagem das virtudes espirituais. Então, esse alerta serve para todos nós, que vivemos sem pensar as consequências das nossas ações. Tudo que fazemos é registrado em nosso próprio íntimo, e através da justiça divina, teremos aquilo que merecemos. É por isso que ter o entendimento sobre a importância de viver os 10 mandamentos se faz urgente, porque requer de cada um a mudança do comportamento, o entendimento e a vivência da moral e do amor e o nobre cultivo da revelação. Mas voltando à história, a esposa do chefe da estação chamou 2 amigas para uma sessão espiritual, a fim de consultar o guia deles sobre a situação de sua irmã Séfora. Depois de entender mais, seriam tomadas as providências. Durante a sessão, um espírito revoltado, chamado Joaquim, incorporou em um dos médiuns e disse desaforos ao Pedro, mas foi controlado pelo chefe da estação, que ordenou com firmeza que o espírito recuasse. Ao voltar a seu lugar, ele continuou os ataques verbais, acusando os irmãos de perseguição de mulheres casadas e assassinos de maridos, acusando Pantaleão pela sua morte. O chefe da estação, conversando brandamente com ele, falou-lhe de suas obrigações para com as leis de Deus, das quais, uma vez observadas, derivam a paz e a libertação final do espírito. O espírito, indignado, retrucou e comentou que tinha conhecimento bíblico, pois o seu pai era evangelista, fazendo-os ler trechos da Bíblia, e que ele não admitia ter sofrido tal situação. Pedro afirmou não conhecer as atividades de Pantaleão, mas afirmou ter uma conduta correta como cristão. Ele entendia o erro do seu irmão, mas não entendia porque sua irmã era perseguida injustamente. O espírito revoltado dizia que eles eram todos iguais. O presidente da mesa colocou ordem, indagando que Deus é a divina autoridade. Ninguém tem o direito de se fazer vingativo, porque no passado, nas vidas pretéritas, pode ter feito coisas muito piores. Portanto, apelaram para Deus em orações a fim de pôr término a essa situação, e recomendou que todos procurassem em Deus o melhor a fazer, pois que raivas e mútuas perseguições nada resolvem em favor da glorificação do Espírito. O Espírito, a ver suas recomendações, não queria as orações, e sim se vingar. O presidente da mesa novamente pôs ordem e reforçou a importância deles lerem juntos as orações, fazendo com que o espírito fosse retirado pelo guia e levado a um lugar tenebroso, afirmando que ali o deixariam, caso pretendesse continuar em suas ideias de vingança. Aqui também vou adicionar um trecho
do extrato doutrinário contido nessa obra, chamado Necessidade e Dor. A necessidade é a lei que o força a evoluir, que o tange no sentido de estar melhor, que o obriga a mudar de situação e de condição. Esse trecho mostra como são perfeitas as leis de Deus, que através do incômodo de uma necessidade, cada um terá que fazer algo para melhorar a situação. Será necessário algum tipo de esforço, que certamente trará grande ganho e aprendizado, enquanto que a dor é apenas a necessidade elevada a um grau mais intenso. É uma falha de caráter mais agudo. É uma lacuna mais sentida. Em condições normais, a necessidade não chega a ser dor. Com o trabalho normal e sadio, se resolve, sem dilacerações e sem exageros, sem nenhuma explosão de violências. Então, quando os homens forem simples e prudentes, por certo, serão menos egoístas, menos orgulhosos, menos sensuais, menos materialistas e menos brutos. E a lei de necessidade conduzirá os homens ao píncaro crístico, sem haver a ingerência da dor. Mas voltando à história, o espírito, ainda sem entender e se achando vítima da situação, pediu explicações. O guia orientou que tratava-se de atender os mandamentos da lei de Deus, devendo todos os filhos de Deus a ela observância irrestrita, a fim de se tornarem harmônicos e felizes. Se quem erra é contra a lei, quem pretende vingar o erro não é menos errado. Portanto, façamos questão de seguir o divino exemplo do Cristo, que em Deus confiou totalmente, havendo por isso mesmo vencido o mundo. Repito, mais uma vez, que a lei de Deus é o documento infalível. Quem lhe der cumprimento, assim como Jesus lhe deu, jamais cairá em trevas, jamais será escravo do erro. Aqui também eu vou citar um trecho do livro relacionado à lei de Deus, que consta no extrato doutrinário. Para amar a Deus em espírito e verdade, importa que o filho se eleve por evolução, à condição de espírito e verdade. E seguindo a história, o rebelde irmão ficou estático, sem saber o que dizer. E o tal guia explicou sobre a importância dele não perder mais tempo, e o indagou sobre o que ele desejava fazer. O espírito pediu ao guia o perdão. E o guia trouxe uma reflexão importante e pediu para Joaquim olhar para eles e observar que eles eram felizes, iluminados. Por quê? Porque eles eram servidores da verdade e do bem, estando na trilha certa, naquele caminho que conduzirá à pureza e à sabedoria, porque tinham um compromisso íntimo de viver a lei de Deus e imitar os exemplos de Jesus. O espírito encolheu os ombros e permaneceu calado. E o guia convidou para ir com eles para uma escola de trabalho de paz, de iluminação interna e de indizíveis prazeres espirituais. Ele deixou-se conduzir e retornou à senhora médium, dizendo que se considerava modificado, tendo gratidão. E lembrou a todos que ainda tinha um outro irmão que também foi vítima de assassinato. O presidente fê-lo sair, dizendo que desse atenção aos ensinos dos guias, a fim de vir a ser, dentro em breve, um guia a mais. O guia-chefe voltou a falar, avisando sobre a importância de doutrinar o outro perseguidor através de Séfora, e pediu aos envolvidos no trabalho espiritual que organizassem o quanto antes essa visita. Pedro demonstrou preocupação da irmã enlouquecer por conta desse trabalho de doutrinação do perseguidor. E o guia alertou sobre a situação dos 3 irmãos que se encontravam em perigo. O primeiro é o perseguidor, que é o Afrânio, que de vítima tornando-se algoz por falta de esclarecimento. O segundo é o recém-morto, Pantaleão, grande culpado sem dúvida, mas por isso mesmo digno de piedade, pois ao culpado basta o peso da culpa. E o terceiro é a sua irmã, Séfora, que não sabendo coisa alguma das leis de Deus, insulta a revelação,
e com isso comete grave erro, podendo acabar muito mal os seus dias terrícolas. E como não se sabe ao certo quem seja de todos o mais errado, porque não conhecemos o karma, o objetivo é fincar pé no trabalho justo e certo, a fim de ensinar o caminho da verdade e do bem. E o guia segue explicando que Jesus veio ao mundo para deixar uma doutrina viva, capaz de ensinar de fato a lição perfeita, capaz de provar a diferença que há entre o bem e o mal. A cada um cabe realizar o reino do céu dentro de si mesmo. Saber discernir entre o bem e o mal é saber escolher o caminho certo, a via das boas obras. O presidente da mesa concordou com todas as orientações do guia e comentou sobre ele também ter procurado conhecer a sabedoria dos grandes iniciados, encontrando os conceitos de bem e de mal na raiz de todas as cogitações, pelo fato de estarem os filhos de Deus na posse do direito de relativo livre-arbítrio, de livre escolha. O guia adiantou: a criação depende do Criador. Ninguém poderia interferir nisso. Mas desde que haja o ser criado, importa conhecer e respeitar as leis de essência, existência, imortalidade, movimento, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Tudo isso já era conhecido antes de Cristo, porque foi ensinado pelos grandes iniciados, que fundaram as grandes escolas iniciáticas. Jesus veio ao mundo para tornar o conhecimento da verdade de âmbito geral e para servir de modelo integral. Todas as grandes revelações tiveram em Jesus o expositor da divina revelação, da revelação integral, porque está fundamentada na moral, no amor e na revelação. Quanto ao Espiritismo, constitui a reposição das coisas no lugar, já que a excelsa doutrina fora corrompida no quarto século em Roma. Em seguida, dizendo ter ainda muito o que fazer, despediu-se o guia e a sessão foi encerrada. Após o encerramento, planejaram a próxima sessão com muitos comentários sobre o ocorrido. Pedro ficou chocado com as atividades criminosas do irmão, reveladas durante a sessão, nem tampouco sabendo que uma sessão espírita pudesse trazer tantas informações e tantos aprendizados. Se sentiu interessado em aprender mais. Pedro se despede e volta para a fazenda. E se você quer saber como segue essa história, acompanhe o próximo episódio. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e dê um like. Encerramos então o primeiro episódio. Obrigada pela sua companhia até aqui. Aproveita para entrar no site do Conhecer para Transformar e não deixe de explorar os conteúdos que estão disponíveis para leitura. Aproveite bem seu tempo com conteúdos instrutivos e assista pelo YouTube os outros 15 livros já disponibilizados nesse canal. É um trabalho edificante, feito com muito carinho por cada um e que está à disposição de todos. E que você seja mais um deles. Uma ótima noite e então te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!